Graça e paz, meus queridos, tudo bem? Vamos dar início então ao livro de 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, que também foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo juntamente com Timóteo, né? Essa carta de 2 Coríntios, na verdade, é no mínimo a quarta carta que Paulo escreve à cidade de Corinto, né? A primeira carta é anterior à carta de 1 Coríntios. Você vai perceber que Paulo escreve uma carta antes de 1 Coríntios, ele diz isso lá em 1 Coríntios 5:9, se você quiser anotar para você ler depois, né? Em 1 Coríntios 5:9, ele fala sobre uma carta anterior a essa que ele está escrevendo, né? A segunda carta é a 1 Coríntios, né, escrita em Éfeso. A terceira carta é uma carta anterior a 2 Coríntios, e você vai ver a referência disso em 2 Coríntios 7, do 6 ao 8. É uma carta mais severa, uma carta, né, também escrita em Éfeso, né? E a quarta carta, sim, seria 2 Coríntios, escrito na Macedônia. Então, para vocês entenderem, 2 Coríntios não é a segunda carta escrita por Paulo para a igreja de Corinto. Na verdade, no mínimo, seria a quarta carta, né? Pelo que nós compreendemos da leitura de 1 e 2 Coríntios, essa carta de 2 Coríntios, na verdade, seria a quarta carta escrita e enviada à cidade de Corinto, né? Como eu disse, ela foi escrita por Paulo ali quando ele já estava na Macedônia, região ao norte da Acaia, né? A Acaia onde se encontrava Corinto, ao norte de Acaia era a Macedônia. Então ele foi escrito por Paulo quando estava na Macedônia. A primeira carta, quando eu digo a carta de 1 Coríntios, ela foi escrita para combater alguns problemas, os diversos problemas, na verdade, não alguns, mas muitos problemas que aconteciam na igreja em Corinto, né? A soberba, a questão das carnes consagradas, problema da prostituição, né? Enfim, inúmeros problemas que ocorriam, as divisões, os inúmeros problemas que ocorriam na cidade de Corinto, na igreja de Corinto. Porém, ela não foi o suficiente, o resultado dessa carta não foi favorável, né? Não, o resultado não foi o esperado por Paulo, né? A carta não obteve o resultado esperado por Paulo. Então, o que ele faz? Ele escreve mais uma carta, como eu disse, uma carta talvez um pouco mais severa, que você vai perceber quando a gente for lendo 2 Coríntios, dá a impressão que o pessoal ficou triste com a carta, ou ficou chateado com a carta, mas era uma carta bem severa. E então, sim, né, Paulo escreve 2 Coríntios, pois a divisão em Corinto ainda continuava, e principalmente a oposição a Paulo. 1 Coríntios foi escrito aproximadamente 56 anos depois de Cristo. E 2 Coríntios também foi escrito provavelmente no mesmo ano em que foi escrito 1 Coríntios. Gravem bem isso, porque eu vou fazer algumas colocações históricas, na verdade, que não tem nada a ver, isso não vai alterar, na verdade, a tua leitura bíblica, a tua interpretação bíblica, mas para a gente entender um pouco cronologicamente. E eu digo para você gravar isso porque isso é a minha interpretação. Na verdade, é um pouco diferente da maioria das pessoas quando interpretam essa questão de Paulo, Macedônia, Acaia, Corinto, Éfeso, né, e as suas viagens ali. Eu interpreto um pouco diferente da maioria dos pastores e eu vou explicar o porquê dentro desse vídeo. Mas, resumindo, 2 Coríntios foi escrito na Macedônia, provavelmente no ano 56 depois de Cristo, né? Escrito por Paulo, endossada por Timóteo também, né? E foi uma carta, assim como a primeira, para combater divisões, e ali naquele momento a divisão, a oposição a Paulo estava maior até do que anteriormente, né? Então a primeira carta a 1 Coríntios não teve o resultado esperado. Enfim, vamos lá para o capítulo 1, né? Do versículo 1 ao versículo 2 é o cumprimento de Paulo e Timóteo, né? Apesar da carta ser endereçada à cidade de Corinto, na verdade, ser diretamente à cidade de Corinto, ela foi endereçada também à região da Acaia, né? Como eu disse, a Acaia era uma região, então, só para vocês entenderem. É como se Paulo estivesse escrevendo a Cornélio Procópio, mas endereçou para todo o Paraná, ou toda a região norte do Paraná. Então a carta era para nós, mas isso também cabia para todas as regiões do norte do Paraná.
Então, o que eu entendo é que provavelmente algumas cópias dessa carta foram escritas e distribuídas na região da Acaia, entre as igrejas da região da Acaia, né? Paulo, ao iniciar essa carta, né, você vai perceber já no início da carta, no primeiro versículo, ele diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. O que eu percebo é que Paulo, ele enfatiza, eu sou apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Você vai perceber isso em Gálatas, se eu não me engano, em 1 Coríntios também você vai perceber isso. Por quê? Porque Paulo, ele enfrentava muita oposição dos lugares onde ele ia, né? Porque ele não tem, talvez por ele não ter sido um dos 12 escolhidos pelo próprio Jesus, mas porque também alguns judeus vinham contestar os seus ensinamentos, né? E falaram, não, esse cara não é apóstolo, esse cara aí diz que é apóstolo, mas não é. Né? Então Paulo, ao escrever a sua carta, a impressão que eu tenho já no começo da carta, ele está combatendo a sua oposição, fala assim, olha, eu sou apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, não foi homem que me levantou, não me interessa se você concorda comigo ou não, eu sei a minha posição em Deus, então eu sou apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Então Paulo já no começo, no primeiro versículo, ele já começa combatendo essa oposição. No versículo 3 ao versículo 11, você vai perceber assim que, de certa forma, é um agradecimento de Paulo pelo consolo que ele recebeu enquanto enfrentava as tribulações, as adversidades, os problemas da vida, os problemas que ele enfrentava durante a sua caminhada, durante seu momento de pregar o evangelho, durante o período em que ele fez as suas viagens, ele enfrentou muitos problemas e ele se sentia confortado, consolado pelo Espírito Santo. Então ele está, de certa forma, agradecendo, né? No 3 ele diz assim, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Na verdade, você percebe que ele está, de certa forma, louvando a Deus, engrandecendo o nome de Deus, né? Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. Ele está engrandecendo o nome do Senhor. E aí, uma coisa que eu queria deixar claro ali, ele diz assim, Deus é a fonte da nossa consolação. Né? Consolação é uma característica do Messias, né? Jesus Cristo, do Messias Jesus Cristo, né? O Espírito Santo, ele é o Consolador. Então, a consolação é uma característica do Messias, é uma característica do Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso Consolador. Então, ele é a fonte de toda a consolação. Então, Paulo afirma isso. A Bíblia deixa claro em diversos versículos a respeito da função do Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, né? E a respeito do Messias também, quando você vai ler, se eu não me engano, Isaías 40, ele diz assim, consolai, consolai, né? Está dizendo a respeito do Messias, olha, o Messias vem para consolar o povo dele, né? Para trazer paz ao coração do povo dele. Então, é uma característica de Deus, é uma característica do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, né? O versículo 4, se você ler, fica uma coisa muito clara para mim, que é a respeito das aflições, das angústias que nós enfrentamos. E isso me leva a Romanos 8:28, que diz assim, que todas as coisas, mas bem sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Então, o que eu entendo? O que Paulo está dizendo aqui no versículo 4, que todas as aflições, todas as tribulações, né? Tudo aquilo que nós enfrentamos de alguma forma, por amor a Cristo, né? Sofremos porque nós amamos a Cristo, as tribulações que nós enfrentamos porque nós somos filhos de Deus, porque nós cremos num Deus verdadeiro, porque nós anunciamos o Evangelho de Cristo, tudo isso que nós enfrentamos coopera para o nosso bem, né? E não só para o nosso bem, né? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, a Romanos 8:28 diz, né? Tudo coopera para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que eu entendo é que tudo aquilo que nós enfrentamos, né, tudo aquilo que nós vivemos, todas as tribulações, angústias, sofrimentos, de alguma forma serve como uma ferramenta, como uma experiência que adquirimos e que nos levará a consolar outras pessoas. Por exemplo, se eu passei por uma situação de morte na minha família, eu perdi meu irmão com 16 anos, meu irmão tinha 13 anos. E foi difícil para mim, mas eu superei, ok, legal, bacana. Então, quando eu
tiver um companheiro, um amigo que perdeu um parente próximo, eu vou poder consolar. Por quê? Porque eu também enfrentei aquilo e vou mostrar para ele, olha, Cristo foi o meu consolador. Eu encontrei a minha paz novamente em Jesus Cristo. Eu encontrei no Espírito Santo, em Cristo, motivo para eu viver, propósito para eu viver. Então, quando nós enfrentamos alguma dificuldade, alguma aflição, algum problema, eu entendo que isso serve para que, e nós somos consolados pelo Espírito Santo nesse momento, isso serve para que nós venhamos a consolar outras pessoas, né? Versículo 5, o sofrimento de Cristo em nosso favor e o sofrimento por Cristo, né? Quando nós sofremos por Cristo, né, em favor de Cristo também transborda a consolação. É isso que está dizendo esse versículo. Quando o sofrimento de Cristo em nosso favor e o nosso sofrimento por Cristo, né, nós encontramos também em Cristo, né? Se nós sofremos por Cristo, nós também somos consolados por Ele, porque dele flui, dele transborda a consolação, né? E isso nós vamos nos lembrar, né, quando a respeito do sofrimento de Cristo, você pode ler Isaías 53, né? Você vai perceber, Isaías, deixa eu só abrir um pedaço aqui, só para você se lembrar do que fala Isaías 53. Isaías 53 diz o seguinte, né, a partir do versículo 3, era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. E assim continua falando a respeito de Jesus Cristo, né? Então, o sofrimento de Cristo, né, pelo sofrimento de Cristo, transborda a consolação para nós. Mas também podemos entender que quando nós sofremos em favor de Cristo, Cristo também transborda a consolação para as nossas vidas. Amém? O versículo 6 e o versículo 7, para mim, é um complemento do versículo 4, né? Aquilo que nós sofremos, aquilo que nós enfrentamos, servirá de consolo para outras pessoas quando elas estiverem enfrentando o mesmo problema que nós enfrentamos. Amém? No versículo 8 ao versículo 10, Paulo, nessa carta você vai perceber que Paulo está abrindo seu coração, né? Mostrando toda a dificuldade que ele enfrenta por amor a Cristo, né, por causa do Evangelho e por compreender o seu chamado, por entender porque ele foi chamado por Deus, ele enfrentava diversas situações, né? Então ele abre o coração nessa carta de 2 Coríntios, né? O versículo 8, você vai perceber quando ele fala de tribulação, você pode pular lá para 2 Coríntios do 11, 2 Coríntios 11, e a partir do versículo 23 em diante, você vai perceber que ele vai falar de diversas situações que ele enfrentou por conta do Evangelho de Cristo. E também quando nós lemos o livro de Atos, nós vamos perceber que Paulo foi açoitado, que Paulo foi perseguido, foi preso, né? Queriam matar Paulo foi picado. Então você vai perceber que Paulo enfrentou diversas tribulações, diversos problemas, sejam eles doenças ou situações de pessoas perseguindo ele, autoridades querendo matá-lo, né? Paulo sofreu perseguição, ele sofreu tribulação. Então, você vai perceber isso quando você lê 2 Coríntios 11, a partir do versículo 23, né? No versículo 9, versículo 10, Paulo já havia sido sentenciado à morte, ele já iria morrer, né? Ele sabia que ele iria morrer. E aí ele diz assim que, por ele saber, ter essa certeza da morte dele, a sua esperança já não está mais naquilo que ele poderia fazer por ele mesmo, mas a sua esperança então é depositada no próprio Deus. E assim, ó, que diz o 9, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Né? Então ele está dizendo assim no 9, olha, eu já tinha certeza da minha morte, ou seja, então eu não posso mais confiar em mim, mas eu posso confiar no Deus que ressuscita os mortos. Ou seja, quando o Senhor voltar na sua segunda vinda, eu serei ressuscitado dos mortos e viverei eternamente com Cristo. Então, ele está falando desse Deus que ressuscita os mortos, e eu creio que ele está falando da ressurreição quando Cristo vier buscar a sua noiva. Não está falando assim que ele ia morrer e alguém ia orar por ele e ressuscitar ele naquele momento. Não, eu creio que ele não está falando disso, mas ele está falando da ressurreição dos mortos na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porém, o que acontece no versículo 10, você vai perceber que não, ele não morreu. Por isso ele está escrevendo essa segunda carta, essa quarta carta, na verdade, que o nome é 2 Coríntios.
né? Ele não morreu. Então ele diz assim, e isso fez com que a fé dele aumentasse, fez com que a confiança dele aumentasse no Senhor, porque ele disse, olha, mas o Senhor nos livrou da morte e nos livrará e continuará livrando, né? Então ele está dizendo isso, olha, eu sabia que eu iria morrer, eu tinha certeza, a convicção de que eu ia morrer naquele momento, mas o Senhor me livrou da morte e ainda livrará e continuará livrando, né? Então, Paulo, essa situação que ele enfrentou e que Cristo, o Senhor Deus poderoso, o livrou da morte, isso fez com que a sua fé aumentasse, fez com que sua fé fosse depositada mais e mais em Cristo Jesus, né? No versículo 11, o agradecimento de Paulo àqueles que por ele oraram, né? Paulo recebia orações, né, de diversos locais por onde ele passava, diversos lugares onde ele implantou uma igreja, então ele recebia a oração desse povo, né? Então essas pessoas oravam, então nesse momento ele também está agradecendo por essas pessoas que oraram por ele, né? A partir do versículo 12, você vai perceber que começa a defesa de Paulo em virtude dos opositores que estavam caluniando Paulo, né? Eles estavam falando contra Paulo, dividindo o povo e levando muitos deles à perdição. Do 12 ao 14, ele divide em 3 pontos a sua defesa. Eu fiz essa divisão em 3 pontos, né? Eu entendi que ele dividiu essa defesa dele em 3 pontos, ele falando contra esse povo que caluniava ele. A primeira dela é a consciência de Paulo. Ele tinha a consciência tranquila em relação a todas as acusações contra ele. Se falavam que ele roubava, que o dízimo ele pegava para ele, se falavam que ele, na verdade, não tinha palavra, ele ia visitar a gente, mas não veio, falou que ia passar aqui, mas não passou. Em relação a todas essas acusações, eu estava falando, não, ele não é um dos 12, ele nem conheceu a Jesus Cristo, ele não esteve com os apóstolos, né? Então ele também não é apóstolo, na verdade ele era um perseguidor. Todas essas acusações que poderiam, né, serem lançadas diante do povo a respeito de Paulo, ele falou assim, olha, eu tenho a minha consciência tranquila, eu agi com santidade, né? Eu tenho em mim que eu tenho comigo que eu não fiz nada para agredir ou para ofender ou para tirar alguém do caminho de salvação. O segundo ponto que ele coloca é o testemunho, né? Paulo apela para a sua postura, né? Sua forma de viver, e especialmente no tempo em que esteve em Corinto, né? Ele fala assim, olha, vocês me conhecem, vocês viram a minha postura, vocês viram, né? Ele diz assim, olha, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, que eu disse, né? Paulo se defende através da sua própria consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco, né? Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos além das que ledes, bem compreendeis, espero que compreendeis de todo, como também já em parte compreendeste, que somos a vossa glória, como igualmente sois nossa no dia do Senhor Jesus. Ou seja, então Paulo apela pelo seu próprio testemunho, né? Pela sua forma de viver, especialmente quando esteve com os coríntios, e ele apela também, ele diz assim que as suas palavras, o que Paulo dizia na verdade era inspiração divina. Tudo aquilo que ele escrevia era escrito por inspiração divina. Poderiam não entender ou compreender aquilo que ele estava dizendo completamente, mas aquilo que ele escrevia era com inspiração divina e ele esperava que em algum momento eles compreendessem as suas palavras por completo, né? Eu entendo assim que essa defesa de Paulo ela se baseia por esses três tópicos, né? A consciência de Paulo, o seu testemunho e as suas palavras, né? Contra aqueles que caluniavam a Paulo. No versículo 15 e 16, né, a ideia de Paulo, a princípio, ele está falando a respeito de que ele iria a Corinto, não iria, voltaria e tal. Então, qual que era a ideia a princípio? Quando nós lemos lá 1 Coríntios 16, 1 Coríntios, tá, gente? Não 2 Coríntios, mas 1 Coríntios 16, 5, você vai perceber que Paulo, a ideia de Paulo, o que era? Ir passar pela Macedônia, fazer tudo aquilo que ele tinha que fazer, passar pelas igrejas, pelas cidades e tal. Depois ele desceria a Corinto e por lá ficaria um bom tempo.
Essa era a primeira ideia de Paulo, né? Qual que é a segunda ideia de Paulo, né? A segunda ideia de Paulo você vai ver aqui nesse versículo 15 e nesse versículo 16. Ele falou assim, olha, eu preciso ir para Macedônia, mas antes eu vou passar aí primeiro, converso com vocês um pouco, vou para Macedônia e na volta passo aí de novo, e aí então vocês me enviam para a Judéia, né? Ali aquela questão financeira, né? Paulo estava de certa forma aguardando, né, a compaixão, o amor, né, a empatia das pessoas de Corinto para que ajudassem ele a ser enviado à Judéia, né? Então, essa era a ideia de Paulo. A primeira é que ele andaria pela Macedônia e desceria, né? A Corinto ficaria um bom tempo ali, como lemos em 1 Coríntios 16:5, e nesses versículos de 2 Coríntios 1, 15 e 16, a ideia muda. Ele fala assim, não, eu vou passar aí, vou para Macedônia, volto e fico aí com vocês mais um tempo, né? E depois volto a Éfeso, né? Porém, qual que é o que eu compreendi, o que eu entendi? Talvez, como eu disse lá no começo do vídeo, isso vai divergir de um grupo grande até de pessoas, mas eu quero que vocês compreendam o meu raciocínio, né? A primeira carta foi escrita em 56 d.C., provavelmente nesse período. A segunda carta foi escrita também nesse meio período de 56 d.C., mas entre essas duas cartas havia mais uma carta, ou seja, ele escreveu 3 cartas dentro de um ano, ok? Então, o que eu quero que vocês entendam? Alguns, e a maioria das pessoas, dizem que Paulo, enquanto estava em Éfeso, ele foi a Corinto e lá ficou triste com o pessoal, ficou chateado, voltou para Éfeso triste. Depois ele vai para Macedônia e não desce a Corinto, né? Então, eles estão dizendo assim que Paulo foi para Corinto, falou com eles, foi breve ali, só que ele já voltou chateado, triste com a situação lá. E então ele volta para Éfeso, e aí talvez nesse momento ele escreve uma outra carta, uma carta mais severa, e aí então ele vai para Macedônia, e da Macedônia ele escreve uma outra carta. Só que tudo isso dentro de um ano, né? Provavelmente 4 cartas, na verdade, né? Mas dentro de um ano seria essa a ideia dele ter feito isso. Lembrando que não havia avião, era navio, né? Apesar de ser um espaço pequeno para ele viajar. Mas se ele fosse de navio, se ele fosse a pé, era um pouco mais demorado do que hoje, né? De carro ou de avião. Enfim, é isso que a maioria das pessoas acreditam, que ele foi a Corinto entre uma carta e outra e acabou ficando chateado tal, e disse que não ia mais. Mas o que eu entendo? Eu entendo que Paulo ele não foi a Corinto, né? Entre uma carta e outra, ele não foi a Corinto. O que aconteceu é que ele enviou Timóteo, né? Você vai perceber isso quando ele envia Timóteo. Em Atos 19, 22, ele envia Timóteo para lá, né? E também em 1 Coríntios 16, do 5 ao... Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 16... 1 Coríntios 16, 10, ele fala que, olha, se Timóteo for aí, sejam com ele, tratem ele bem, recebam ele bem, né? Então eu entendo que ele enviou Timóteo àquele lugar. Timóteo retorna com as situações que estavam acontecendo lá. Ele escreve uma outra carta. Tito vai a Corinto, né? Você vai perceber que Tito aparece em Corinto ali... Em 2 Coríntios 7, do 6 ao 8, Tito vai a Corinto, retorna com as notícias, e talvez essas notícias deixaram o coração de Paulo triste, entristeceram o coração de Paulo, né? Entristeceram o coração de Paulo, e ele então escreve a carta um pouco mais severa, e depois ele fala assim, olha, eu não vou descer lá porque eu estou muito chateado. Por que as pessoas entendem que ele foi? Por conta de 2 Coríntios 1, isso assim, ó, isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Eles entendem que Paulo foi lá e aí ficou triste, foi lá conversar com eles, não deu certo e voltou. Mas o que eu entendo desse texto é que Paulo, ele falou assim, olha, eu não quero encontrar com vocês enquanto estou triste. Não que ele estava triste e foi se encontrar com eles. Não, que ele não quer se encontrar com eles com o coração magoado, com o coração triste. É isso que eu entendo. Paulo foi mais de uma vez a Corinto? Sim, Paulo foi mais de uma vez a Corinto. Quando nós lemos lá 1 Coríntios 16,
1 Coríntios 16, 7. Ele diz assim, 1 Coríntios 16, 7. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor me permitir. Ou seja, ele tinha ido lá implantar a igreja, e ele tinha voltado e ficado um pouco de tempo lá, bem breve, e voltou a Éfeso, e foi para Éfeso. Ou seja, Paulo passou mais de uma vez lá, mas eu não consigo compreender que ele foi nesse período de um ano, escrevendo 3 cartas, no mínimo 3 cartas, foi a Corinto, voltou, vai para Macedônia, escreve outra carta. Eu não consigo entender dessa forma. O que eu compreendo é que Paulo, ele recebeu as notícias por seus enviados, né? E através dessas notícias que ele recebia, seu coração se entristecia. Então ele falou assim, olha, eu não vou aí porque eu tô chateado, tô triste, e se eu for aí talvez não vai ser muito bom. Então ele fala assim, olha, eu não quero ir aí ver vocês, voltar a ver vocês com meu coração em tristeza. É isso que eu compreendo. Não sei se todos entenderam, mas basicamente é assim. A maioria das pessoas, ou dos teólogos ali, ou das bíblias de estudo, ela vai dizer que Paulo supostamente foi a Corinto entre uma carta e outra, e voltou para Éfeso rapidamente. Mas como eu disse, eu não consigo entender dessa forma. Eu consigo entender que Paulo recebeu essas notícias e seu coração entristeceu-se, e ele não quis, então, encontrar com esse povo, né? É basicamente isso. Você vai perceber esse tipo de coisa ali quando você lê Atos 19, Atos 20, você também vai perceber esse rolo aqui que aconteceu nessa situação de Paulo ir para lá, não ir para lá, volta para cá, fica em Éfeso, tem um tumulto em Éfeso, vou ficar em Éfeso, vou resolver a situação. Então você vai perceber que tem uma ligação entre 2 Coríntios aqui, onde a gente está lendo, e Atos 19 e 20. O versículo 17 são perguntas retóricas, né? Paulo vai fazendo algumas perguntas e as perguntas são retóricas, né? Ele diz assim, mais ou menos, ele diz assim no versículo 17, ora, determinado isso, terei, porventura, agido com leviandade? Ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não, né? Paulo, como eu disse, ele planejou essas coisas. Planejou primeiro ir lá, depois que passasse pela Macedônia, e depois ele diz, não, eu mudei de ideia, não vai dar, vou antes um pouquinho, vou para Macedônia, volto, fico mais um pouquinho com vocês e retorno para a Judéia. Então, aquilo que Paulo falou, tanto na primeira carta quanto nessa, ou nessa segunda carta que ele enviou, ou sei lá, nesse período de um ano ali, ou o pessoal falou, olha, Paulo disse que mudou de ideia. Então, ele não fez nenhuma dessas ele não cumpriu, no meu entender, ele não cumpriu com nenhuma dessas diretrizes, dessas coisas que ele escreveu, né? Ele falou, não, eu vou, mas acabou não indo. Eu vou um pouquinho, acabou não indo. Na volta eu passo, acabou não passando. Então Paulo está falando assim, olha, será que eu sou dessa forma? Será que não dá para você confiar na minha palavra? Lógico que dá. Ele está dizendo assim, é uma pergunta retórica, porque a resposta é não. Não, dá para você confiar em mim sim, dá para confiar em Paulo. Ele não age dessa forma, ele não é leviano, a sua palavra não é sim, sim, a sua palavra é sim, sim, não, não, né? Com ele a conversa não faz curva. Não, Paulo tem verdade em suas palavras, né? E aí, então, ele justifica, né? A pergunta retórica é porque provavelmente as pessoas que estavam se opondo a ele estavam falando, olha, Paulo, ele nem palavra ele tem, como é que nós vamos confiar no homem desse? Ele fala que vem aqui e não vem. Então, Paulo está rebatendo essas pessoas que estavam contra o seu ministério, contra ele, se opondo a ele, né? O versículo 18 até o 20, aí a partir daqui, sim, ele começa desde do versículo 12, ele começa uma defesa, ele começa a se defender, e aqui no versículo 18, versículo 20, é a justificativa, o porquê realmente de Paulo não ter ido a Corinto, né? E a sua justificativa se baseia na sua própria conduta comparado com a de Cristo, né? É mais ou menos assim que ele quer dizer, ó, assim como Cristo é fiel e suas palavras não oscilam, é sim, sim e não, não, as nossas também são. Porque se acaso as nossas palavras oscilam, o evangelho que nós pregamos para vocês oscila, né? No entanto, não é assim. O nosso Deus é um Deus de promessa, toda promessa dele é sim.
Tudo que ele fala é verdade. Então, tudo que nós pregamos é verdade, porque em Cristo não há mudança, em Cristo não há variação, em Cristo não há oscilação. Então, a nossa palavra é assim. Então, o que Paulo justifica? Justifica que ele, né, assim como Cristo, a palavra dele também era verdade, né? Também, eles podiam confiar na palavra de Paulo, porque, como eu disse, se acaso não confiasse, não poderiam confiar no evangelho que Paulo pregava. E eles acreditavam no evangelho de Paulo. Então, não há variação naquilo que Paulo está dizendo. A sua justificativa se baseia, né, inicia se baseando na sua própria conduta, comparando com aquela de Cristo, né? No 21 e no 22. No 21 e 22, é quase que um parênteses dentro dessa justificativa. Ele diz assim, ó, Deus ungiu Paulo para pregar a eles, bem como selou com o penhor do Espírito Santo. E o que vai nos lembrar? Efésios 1, 13 e 14, Efésios 4, 30, né? Dizendo que o Espírito Santo é o penhor da nossa redenção. Vamos ler aqui rapidinho. Efésios 1, 13 e 14. Diz assim, Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouviste da palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, e até o resgate da sua propriedade em louvor para a sua glória. E 4:30 também vai dizer a respeito do penhor do Espírito Santo. 4:30 diz o seguinte... e não entristeçai o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Ou seja, o Espírito Santo é o nosso selo para a redenção, é o nosso penhor, né, o penhor do Senhor. O Espírito Santo é o selo da nossa redenção. Então, ele está dizendo assim, olha, nós falamos a verdade, porque Deus nos ungiu, então a nossa palavra também não oscila, né? Porque o Senhor depositou em nós o Espírito Santo, que é o selo da nossa redenção, né? O penhor do Espírito em nosso coração. Ok? E aí, no 23, ele vai concluir a sua justificativa. Ele diz assim, ó, eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Então, o que ele diz assim, olha, nossa palavra não faz curva, nós falamos a verdade. Tudo que nós falamos é sim, sim, não, não, não oscila, né? E por que eu não fui aí? Porque eu queria poupar vocês. A partir do versículo do capítulo 2, você vai perceber que Paulo estava triste, então ele não queria ir até lá triste, com tristeza, com mágoa, com rancor ou com raiva, porque talvez se ele fosse aquela cidade com o coração da forma com que ele estava, provavelmente o apóstolo Paulo iria ser um pouco mais ríspido em suas palavras, ou seria um pouco mais severo em suas palavras. Então Paulo diz, olha, eu quis poupá-los por conta daquilo que eu fiquei sabendo que vocês estão fazendo aí, das pessoas que se levantaram contra mim. Isso vai ficar também claro aí no capítulo 2. Né? Então Paulo ele falou assim, ó, não, por isso que eu não fui aí. Nossa palavra é verdade, né? Nossa conduta é correta diante do Pai, e eu não fui aí por conta da minha tristeza, porque eu estava com meu coração muito triste. Essa é a justificativa de Paulo para não ter ido a Corinto, tanto como da primeira vez que ele disse que iria depois que passasse a Macedônia, como da segunda vez que ele disse, olha, vou um pouquinho antes, vou para a Macedônia, volto, fico mais um pouquinho com vocês e vou embora para a Judéia. Então ele está dizendo, olha, não fui porque eu estava muito triste com vocês. Se eu fosse, talvez seria ríspido, talvez seria minhas palavras seriam mais agressivas, então eu preferi não ir. Né? Tanto que ele escreve uma carta, né? E aí eles vão dizer que essa carta era muito severa. O versículo 24, aqui talvez uma aplicação para os nossos dias, né? Talvez não, com certeza uma aplicação para os nossos dias. Algo importante, principalmente a pastores e líderes, né? Eu percebo assim que isso que Paulo está dizendo é principalmente para pastores e líderes. Ele diz assim, olha, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Não
não que tenhamos domínio sobre a vossa fé. O que eu percebo, assim, que Paulo está dizendo, é que ele deixa claro, é que ele não dominava sobre a fé de cada um, né? Ele não dominava sobre as decisões, sobre aquilo que eles criam, não. O que eles queriam decidir, eles decidiam, né? Paulo dava essa liberdade, ele impunha algumas questões, mas a questão da imposição não é você tem que fazer dessa forma. Eu creio que Paulo mais orientava, através das cartas ele orienta, faça isso, faça aquilo, com aquela pessoa faça isso, com aquela pessoa faça aquilo. Se eles fossem fiéis ao Senhor e entendessem que Paulo estava sendo inspirado divinamente para escrever, eles obedeceriam. Mas se você não quisesse obedecer, também não precisava obedecer. Então ele não dominava sobre a fé das pessoas. O que acontece hoje em dia é que essa questão de submissão, de honra a líderes, virou uma submissão cega, virou uma submissão idiota até, de certa forma, uma submissão burra, porque tudo que o pastor fala, por conta da falta de leitura bíblica das pessoas, por falta por preguiça de conhecer as escrituras, elas se deixam ser dominadas, né? Hoje, o que a gente percebe, talvez, é que as pessoas não pedem a opinião dos líderes ou pastores para comprar algo ou para tomar uma decisão a respeito de um emprego. Não, eles não pedem uma opinião. Eles pedem uma permissão, não uma opinião. Eles pedem uma permissão. Posso fazer isso? Será que eu posso me casar com fulano? Será que eu posso comprar um carro amarelo? Será que eu posso comprar uma casa de 3 quartos? Será que eu posso comprar essa roupa? Cara, a palavra de Deus é para que você absorva ela e tome suas decisões da melhor forma possível, né, através do Espírito Santo na sua vida. E não para que o seu pastor ou seu líder tome a decisão por você. Um pouco é um comodismo, porque se acaso não der certo, você fala, meu pastor falou para fazer isso. Um pouco é preguiça, comodismo, e também querer tirar das suas costas o peso de tomar uma decisão. Mas uma outra parte é, sim, um domínio de pastores e líderes sobre a vida das pessoas. E isso também não é bom, nós temos que ficar atento a respeito disso. Amém, meus queridos? Esse é o estudo de 2 Coríntios, capítulo 1, né? Espero que vocês tenham entendido, talvez tenha ficado um pouco confuso a respeito da questão das viagens de Paulo. No entanto, o que eu falo para vocês isso não vai alterar a interpretação bíblica das questões espirituais que Paulo estava querendo apresentar ao povo de Corinto. E também que apresenta as nossas vidas, né? Os ensinamentos, as doutrinas, isso não vai alterar se ele foi ou não a Corinto, se ele voltou de Corinto, se ele foi depois, se ele veio antes, se ele ficou bom tempo, se ele não ficou, isso também não vai interferir em nada, mas é só para que vocês compreendam um pouco, historicamente, a questão da viagem de Paulo, né? E é dessa forma que eu interpreto. Não estou dizendo que a minha é a correta, mas nesse momento é a que eu entendo que essa seria a mais correta, né? Não sou somente eu que penso assim, né? Mas a grande maioria pensa um pouco diferente disso que eu estou apresentando para vocês. Tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Espero que vocês estejam acompanhando todos os estudos. Eu sei que são cumpridos, né? Mas não dá 1 hora. Talvez se a gente fosse estudar na igreja, seria aproximadamente 1 hora e meia, porque teria as perguntas, teriam as divergências, né? No entanto, aqui você pode estudar em menos tempo, ouvindo, fazendo outra coisa, né? Então, meus queridos, acompanhem os estudos que têm sido muito bom. Deus abençoe cada um de vocês. Até 2 Coríntios, capítulo 2.